Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, quarta-feira, dia 11 de setembro de 2019, 16 horas e 53 minutos. Nós temos algumas vagas ainda para imersão técnica Top Trader, sétima edição. Essa página que está aqui, pessoal, você consegue, se você vem aqui no nosso canal do YouTube, quando você for assistir, aqui você consegue acessar a imersão aqui pela parte alta do canal, fazer sua matrícula mesmo. Ou no cenário em vídeo que eu gravei hoje, tem o link para você fazer a matrícula. Ok? Vou deixar o meu alto-falante no mute aqui. Então, aqui você tem a descrição, você consegue se matricular. Se você clicar aqui, por exemplo, ó, já vai abrir essa mesma página. Ok? E na descrição do vídeo de hoje vai ficar essa página também. Então tem tudo que a gente imagina que você precisa saber, toda a minha experiência, operações reais, as estratégias de sucesso, os bônus exclusivos, né? São cartezinhas, geralmente a gente dá 2 semanas no grupo, dessa vez serão praticamente 4. O 360, que é o método gravado, a gente já vai liberando para você estudar. Tem a novidade que é a imersão no WhatsApp, para quem não puder acompanhar o dia todo, e também vai por e-mail. Só que a gravação já fica disponível no mesmo dia, como é swing trade, você consegue montar no dia seguinte tranquilo. E eu faço um resumo ao final de cada aula ao vivo também, então é bem tranquilo. Aí tem aqui o horário, 24 e 25 de setembro, é online, ao vivo, durante o pregão. Se você tiver um smartphone, seja um sistema Android ou OS, consegue assistir tranquilo. Se você tiver um tablet, um notebook, um all-in-one, qualquer tipo de computador, smartphone, tablet, você consegue assistir. O que você vai receber é um acesso a uma sala virtual onde você vê a minha imagem, ouve a minha voz, interage comigo através de um chat, tira dúvidas. É uma virada de chave, pessoal, ok? Tem depoimento de alguns alunos aqui. Nós temos um índice altíssimo de satisfação. O que você vai aprender e por que é uma solução completa. Aí tem aqui o valor do investimento. A gente garante sua matrícula até um dia, 7 horas e 2 minutos. A partir desse momento são 16h56. Depois disso, aí você só vai conseguir fazer a imersão lá para março, abril de 2020. Ok? Então é isso aí. Sucesso, te vejo no treinamento. E falando do mercado hoje, né? Quando eu fiz o cenário em vídeo, nós tínhamos as bolsas americanas em alta e elas aceleraram um pouco, né? Vão fechar aqui 4 minutinhos, então devem fechar muito bem, né? O EWZ subindo 1,42, então vamos aos estudos do mercado americano. E eu agradeço, pessoal, desde já os alunos matriculados, né? Nós aumentamos um pouco o número de vagas para essa imersão, quer dizer, nós reforçamos o número de pessoas online no chat roll, a gente contratou um pacote maior no GetResponse, que é o nosso sistema de comunicação, investimos em algumas ferramentas de transmissão, então nós estamos preparados para um número um pouco maior de pessoas, então naturalmente a gente vai ter número de alunos recorde. Já temos recorde mesmo comparando com a época da Infomoney. Então, com o que nós temos até agora, a hora que eu olhei, e a gente deve ter ainda umas 30 vagas, ok? Então você pode fazer... Então eu não vou vir aqui com aquele discurso, olha, corre, tem 3 vagas, e se inscreve agora. Eu não faço isso, pessoal. Vocês conhecem o meu caráter e a minha forma de agir, né? Jamais faria esse tipo de palhaçada, mesmo porque palhaço, eu adoro o circo, eu gosto de ver no circo, né? Então tem umas 30 vagas ainda, você pode se matricular tranquilo, dentro daquele reloginho que eu mostrei. Você pode ir lá, sossegado, senão a pessoa às vezes acaba se matriculando, deixa de fazer um compromisso. Eu jamais faria isso com os meus alunos, que são a razão de ser da minha missão. Então, falando do índice Nasdaq, nós temos um movimento extremamente técnico, né? Eu gosto desses movimentos assim, de estudá-los, né, e ver o comportamento do mercado para tentar replicar no futuro ou para fixar como aprendizado técnico, né? Então, o índice Nasdaq ele passou por um período de contração, onde ele foi reduzindo a amplitude,
né? Ele fechou esse gap, e aí ele rompeu em gap. Alguns consideram um grande triângulo, alguns um pequeno. Independente disso, eu acho que o alvo está na máxima histórica. É aqui que a briga vai ser ferrenha. E nós temos um rompimento em gap e temos um pivô, né? Rompendo essa região aqui da bagunça, temos um pivô. Então a compra predomina no índice Nasdaq, né? Aí, hoje um dos destaques do dia vai ser Apple. Muita gente pediu por e-mail. Eu tenho a Apple na minha carteira americana. Inclusive eu vou falar da minha experiência internacional na imersão, onde eu estou operando, que corretora que é, como é que eu fechei câmbio, o que eu acho do mercado americano. Vai ter isso daí como bônus também. E eu tenho Apple, eu tenho as ações da Apple, eu tenho uma quantidade bacana de Apple. A partir do ano que vem a gente deve ter um produto internacional para os alunos, um acompanhamento, como tem no passaporte ações, no passaporte mini contratos. Eu estou desbravando o mercado americano para poder oferecer isso a partir do ano que vem. O acompanhamento da minha carteira internacional também, mas independente disso eu vou fazer uma palhinha agora nessa imersão. Então a Apple é uma ação extremamente complexa de operar, mas a nossa metodologia encaixa muito bem, porque ela é boa mesmo, modéstia à parte. Então a motivação de compra foi uma linha de tendência, né? Ela fez um movimento de topos e fundos ascendentes, um arame sobre a média, começou a subir. E agora ao romper 220,53, ela tem esse ponto como suporte pela inversão de polaridade. Por que eu estou falando de Apple, né? Porque teve aquele... Eu não sei exatamente como é que chama, eu não sou um grande, assim, expert, eu sou um usuário entusiasmado de tecnologia e digamos que eu estou de mediano para bom, assim, conhecimento dos produtos, das tecnologias, né? Eu acabo me dedicando mais mesmo aos estudos da Bolsa de Valores e o mercado imobiliário de estética nos quais eu atuo. Então, tecnologia, eu sou um bom usuário. Meu filho é genial, minha filha de 6 anos conhece mais do que eu. Mas eu sou entusiasta, gosto, né? E tenho o iPad, tenho o iPhone. E me desculpem a ignorância aqui, mas teve o tal do Apple Day, não sei se é assim que chama. Aí eles falaram lá da Apple TV, do iPhone 11, aí tem o Pro Max, né? Então falaram de um sistema da Apple que vai ser concorrente da Netflix e coisa e tal. Inclusive, me parece que até focaram nisso, então por isso que a galera pediu Apple, né? Tá na crista da onda, pessoal. E percebam aqui um possível alvo, né, para quem tem um papel é 229,90, mas eu sinceramente até posso vender aqui, mas não sei, talvez eu mantenha. Ok? Então nós temos um gráfico semanal. Pô, no semanal vai fazer pivô, né? Pivô de alta no semanal. Vender o papel não faz parte dos meus planos, não. Né? Então eu devo manter. E aí, falando do nosso amiguinho S&P, estava no semanal, acabou ficando aqui no semanal. Então, Apple é um dos destaques do dia. Então, o S&P faz um movimento também ascendente, é um pivô, né, acima aqui de 2,989, uma barra firme, está fechando agora. E aí nós temos o Dow Jones subindo 0,84, uma alta firme também. Além da LTA tem uma espécie de ombro, cabeça a ombro invertido, então, na minha opinião, máxima histórica é alvo também. Nós temos o VIX foi uma grata surpresa no pregão de hoje, porque ele retroalimenta, eu acho que amanhã e sexta de alta. Eu acho que nós temos mais 2 pregões de alta à frente dos Estados Unidos. Eu acho que o VIX vem realmente na base do canal, né? Ele está deixando para trás esse fundo em 15,51. Esse arame cross não deve vingar, porque as mínimas aqui, ó, 14,91, 14,95 estão sendo perdidas e tal. E é isso. Aí falando do índice FTSE na Inglaterra, um movimento fantástico, né? Para quem é um
um amante, um estudioso da análise técnica mais refinada, não aquela análise técnica vulgar, grosseira, que traz consigo até um nível elevado de idiotia e de ingenuidade daqueles que a praticam, né? Análise técnica refinada, né, inteligente. É como a fé. A análise técnica ela funciona se você souber usar de forma inteligente, pessoal, né? Ela não vai operar por você, você tem que ter atitude, né? Por exemplo, eu tenho, por exemplo, alunos meus que operam na Inglaterra. Quando teve esse movimento aqui, você acha que eles ficaram olhando ou eles entraram comprando? Né? Porque tinha um ombro, cabeção, ombro invertido claríssimo, ó, como a água. É compra, uma barra de ignição. Aí você tem a famosa correção na parte alta e o movimento vai continuando. Ainda é uma situação interessante, mas a compra ótima, né, que te traz um risco menor é aqui. Mas ela corrigiu até a média, está rompendo o pivô de novo, então eu acho que a compra deve perdurar. E o índice DAX, um movimento fantástico também, ombro, cabeção, ombro invertido, uma compra de livro aqui, né, e está caminhando rumo a 12.600 provavelmente, apesar da distância em relação à média de 21 já incomodar um pouco. E aí temos Bolsa de Xangai. A Bolsa de Xangai é uma correção normal, ela está perto de um possível alvo a 3.050 e ela vai fazendo sua correção no tempo. Simples assim. O que eu gostaria de mostrar aqui seria, vamos falar de fluxo agora, então depois a gente volta a falar de criptomoedas e também do petróleo. Então falando de fluxo, reduziram ontem 94.964 para 92.861. No mercado à vista, vendidos em 2 bi, 0,26.504. Aí nós utilizaremos a Europa, uma alta bacana, com exceção da Espanha. Pessoal, e eu hoje não, né? Eu aposto na Copa do Brasil que o Atlético Paranaense será campeão. Pô, professor, mas você tinha falado que ia ser o Inter, mas aí o Atlético tirou o Grêmio e agora o Atlético Paranaense é imbatível. Então falaremos de fluxo cambial. E o técnico do Atlético Paranaense é muito bom treinador. Muito bom. Ué. Temos algo errado aqui. Softwares. A minha velha máxima. Eu vou logar, como diriam os millennials, eu vou logar o broadcast para a gente poder fazer o estudo do fluxo cambial. Enquanto isso, deixa eu falar de petróleo. Então, crude oil, WTI, eu estou muito feliz mesmo, pessoal. Acho que isso transparece, né? Além das operações estarem indo muito bem. Vejam depois no cenário em vídeo, a gente saiu da lame no momento certo. Ontem eu reforcei via varejo, até mostro ali minha posição no cenário em vídeo. O dólar caminhando bem para baixo, o índice para cima, então. E nós tivemos um recorde, né? A minha maior turma desde que eu comecei a dar aula online, né? Então, mesmo com algumas vagas ainda remanescentes, nós já temos recorde, né? A gente deixou a estrutura mais robusta, tem algumas vagas, mas já batemos recordes dos outros treinamentos. Mas ainda dá tempo de você se matricular. O petróleo fez um movimento. Dizem aí que o Trump derrubou o petróleo. Eu vi alguma coisa nesse sentido, mas eu não me aprofundei. A gente pode ver no broadcast. Tem uma cara de pullback, né, até a média de 21 e até a LTB, só que tem que ter reação amanhã. Aquela história. Penetrou. Correção na parte baixa, pancada. Mesma coisa o Brent, né? Deve ter falado alguma coisa do Irã. Vamos ver no broadcast ali. É uma região de topos importantes. Média de 21 LTB, só que tem que ter reação. Né? E vamos ver se a gente acha alguma explicação. Falando aqui de cortes na produção de petróleo do Iraque. Petróleo fecha em queda com foco na relação Estados Unidos-Irã, mesmo após recuo nos estoques americanos, né? Então tá lá, os contratos futuros fecharam em território negativo nesta quarta-feira. Em um dia de agenda movimentada para a commodity, houve avanço nos contratos em parte do pregão e meia divulgação
de um relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, e após um recuo acima do esperado em estoques dos Estados Unidos. O sinal, contudo, inverteu em meio a relatos que os Estados Unidos podem relaxar sanções ao Irã, o que significaria mais barris no mercado. Então é isso. Eu acho que isso fundamenta essa queda do petróleo. Aí tá o assunto do dia. Eu acho que se não fosse isso, pessoal, a gente estaria uns 600 pontos acima da cotação do Ibov atual, ó. Então, a CPMF derruba secretário da Receita Federal, Marco Sintra. Então, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deverá demitir o secretário da Receita Federal, Marco Sintra, pela rejeição à proposta da reforma tributária que inclui a criação de um novo tributo nos moldes da extinta CPMF. Segundo apurou o Estado, a permanência do secretário se tornou insustentável diante das reações negativas do Congresso, antecipação da proposta de criação da contribuição sobre pagamento, CP, com alíquotas de 0,2 a 0,4 pelo secretário adjunto da Receita, Marcelo Silva, né? Então, Guedes já tinha avisado a interlocutores que se Sintra não viabilizasse a criação do novo imposto, não teria condições de ser o negociador da reforma tributária em nome do governo. Então é um fato relevante também o fluxo cambial, né? Que eu sempre falo de quarta. Né? Então vamos ver da semana passada. Então em setembro, né? Ó, então fluxo cambial, a gente já vem no fluxo cambial negativo, né? Então, ó, depois de encerrar agosto com saídas líquidas de 4,317 bilhões de dólares, o país registrou o fluxo cambial negativo de 1,591 bilhão em setembro até o dia 6, informou há pouco o Banco Central, sempre às quartas-feiras, perto ali do meio-dia e 30. O período corresponde à primeira semana do mês. O canal financeiro, ó, novamente, saídas líquidas de 1,744 bilhão. É impressionante, né? E no comércio exterior, o saldo é positivo de 153 milhões de dólares. São estrangeiros, botão de venda travou, institucionais estão sendo bravos, guerreiros e elevando os preços. Ok? Então falemos a seguir de Bitcoin. Bitcoin é um movimento dormindo como um bebê, caindo lentamente. Bitcoin Cash. Lembrando que criptomoedas serão abordadas nas imersões, vai ter palhinha também, bônus, assim como as minhas operações internacionais e fundo imobiliário. O Bitcoin Cash, ele, para quem gosta de uma erva mate boa, tipo Santo Daime, tem aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Então, quem é doidão mesmo, pode... Não é extremamente confiável, mas é uma hipótese, dá para pensar em comprar. Aí nós temos o Ethereum, que tem algo parecido aqui, mas nada empolgante, pessoal. Quando é empolgante eu falo, porque rompeu o pivô, rateou, não demonstrou força. E aí nós temos o Litecoin. Né? O Litecoin, ele poderia ter acionado aqui um pivô, 71242, não o fez. Tem a ideia de um oco invertido aqui também, mas volto a dizer, nada que seja empolgante, fale caramba, oportunidade e tal. Pelo menos na minha visão, né? Ok? Deixa eu ver aqui se vai ter algum pedido do YouTube que envolva o TradingView. Na verdade não, então vamos partir para o broadcast. Vamos falar de ativos fixos. Vamos falar de Via Varejo primeiro? Ontem teve a polêmica, né, pessoal? Eu deixei de fazer a Via Varejo de propósito para dar polêmica mesmo. Para ver o que o pessoal ia falar. E falaram, não, o professor não falou porque ela caiu. Na verdade, eu comprei mais 10 mil ações. A 6,69. Ela fechou hoje a 6,99. E parece aqui que ela vai deixar um bebê abandonado de fundo. Eu falei sobre isso já no cenário em vídeo. Que é um padrão bacana, um padrão que geralmente leva ao movimento de alta. E ela tem aqui uma LTA. Então, Via Varejo subindo 3,10. Lembrando que a minha ideia é carregar a ação até o último dia de 2019 para ver se ela me dá um terno novo, uma dúzia de galinhas ou 2 dúzias, umas polos legais aí que eu gosto, ou se ela paga a minha viagem no final do ano ou alguma coisa além disso.
certo? Legal. E quando eu realizar lucro de via varejo, eu prometo recolher a DARF ao vivo, ou se tiver algum problema legal, eu prometo gravar e mostrar aqui. Mesmo porque no Itaú não dá pra... É mais fácil eu pagar e colar aqui a DARF, né? Porque o sistema do Itaú, ele apaga tudo quando você entra para pagar. Mas alguma coisa parecida eu vou fazer para mostrar toda a nossa transparência, a nossa verdade e honestidade. Falando sobre os ativos fixos, Petro Vale Bancos, porque eu acho que acima de tudo a gente tem que dar o exemplo, né? Em relação a impostos, a ser uma pessoa correta, a uma pessoa do bem. Agora, ser uma pessoa do bem não significa que sou bobo nem bonzinho, são coisas diferentes. Ser uma pessoa honesta e correta é uma coisa, ser domado é outra. Aí eu não sou mesmo, nunca fui. Eu prefiro ser trabalhador e estudioso do que domado. Isso eu sempre fui. Porque eu acho que o estudo e o trabalho te liberta de uma série de coisas. Então, falando sobre Valérie, que é a esposa de muita gente, principalmente do Paulo, que está sempre aí com a gente. Então, o que dizer de Valérie? Fundo duplo, rompimento falso, arame. Eu vejo uma simetria que deve trazer ação até o gap. Acima de 47,86, esse cenário é possível. Ela viria até os 50 e daqui seria um pulo. É uma ideia. Olho vivo na China, nos metais. Mas não vai ser talvez um caminho assim tão fácil. Talvez sinuoso, mas... Aí a Petro 4 não abriu aqui o gráfico, né? Bom, vamos lá fazer no TradingView. Petro 4. A Petro 4 tem uma figura em algum modo semelhante, fundo duplo, aqui o eixo. Qual que é o alvo da Petrobras? Região de 28, 28,74 dentro de alguns pregões aí, talvez ainda dentro do mês de setembro. Então, uma alta passo a passo. Concordo se você me disser que hoje nós tivemos um engolfo bem típico, com bom volume. Isso pode trazer alguma correção. Nós temos um ponto aqui a 26,69, talvez um pouco abaixo, ou até o fechamento desse gap. É uma hipótese, sim. Aí, na minha opinião, se isso daí acontecer, seria sinônimo de oportunidade. Aí nós temos BBS3. Cartezinha não abre, a BBS3. Vamos fazer no TradingView. Um dos motivos, né, de não ter uma alta mais forte hoje foram os bancos, né? Os bancos, eles têm, digamos assim, eles têm vivido, né, operado no mercado financeiro aqui no Brasil, num universo meio paralelo. E tem a ver, né, com essa polêmica do Marco Sintra, do CPMF. Se não tivesse esse tipo de coisa, né, pessoal, não seria Brasil, né? Então o eixo do W está aqui a 47,56. Eu não descarto um pullback nesse ponto, até para formar um pivô. Tem um gap aqui também, a 47,78. E é isso. Ontem teve um engolfo parecido com o que teve hoje na Petrobras. Perdeu o topo anterior, 49,21. Então acho que essa queda, na minha visão, abre oportunidade. Aí BB DC4, né? Os bancos caíram em bloco. BBDC4 tinha vindo aqui numa região de 35, 31. Deixou uma estrela cadente, já era esperado uma correção no preço, mas eu acho que abre oportunidade dessa movimentação. E TUB, né? TUB 4 fez um movimento após uma ave migratória, um movimento muito forte, se aproximou do objetivo e corrige aqui no preço. Eu acho que em breve nós teremos reação e isso abre oportunidade. Eu vou aproveitar e vou fazer o IFNC, que é o índice financeiro, né, que é um dos carros-chefes hoje aí para nossa bolsa. Isso aí é fato, né? Eu acho que é algo em conteste, pelo volume, pela importância que tem os bancos. O IFNC, por sua vez, teve uma estrela cadente, só que hoje contém a movimentação vista ontem, então é um sinal importante. Né? Porque não é só formado por Bradesco e Itaú Banco do Brasil, tem os outros bancos menores, então é um movimento bem... Sabe aquelas movimentações contraditórias que eu gosto de trazer? Né?
E o cartezinho aqui viajando na maionese. A minha planilha é completamente parada. Deixa eu ver a Bev aqui. Eles dizem que vamos lançar uma nova versão. Deixa eu só ver no intraday se está atualizado até o final mesmo do pregão, né? Deixa eu ver aqui. Tá normal. Ó que interessante estudar um gráfico. Eu vou colocar a Ambev como destaque do dia, ó. Tá vendo que interessante, ó? Faz o movimento. Isso daqui é um mastro bandeira no intraday, ó. Às vezes na imersão eu uso esse tipo de técnica. Eu tô de olho na ação. Eu não tô falando que eu tô comprando Ambev. Mas ó, eu vou trazer pro gráfico diário aqui. Por isso que eu queria colocar como destaque. Só que eu acho que a Ambev é compra, sendo bem sincero. Não está na minha carteira, a nossa carteira está completa no momento, mas é uma ação. Só que assim, é aquela compra lenta. Sabe, tipo Eduardo Suplicy falando? Né? Lenta, tranquila, serena. Ó, a volatilidade histórica, 1,29. Eu prefiro outras ações no momento, mas aparentemente nós temos um ombro cabeça ombro invertido e uma inclinação altista com gap chamando o preço, como um imã. Quando eu trago isso para um gráfico de 15 minutos, eu tenho um mastro bandeira. Então, muitas vezes, o que eu faço na imersão? Eu estou de olho no ativo no diário. Aí eu tenho um ponto aqui no intraday que é o 1891. Rompeu, é setup. Porque, por exemplo, aqui não tem resistência à frente, até para guerrilha. Às vezes para buscar 5%, 6%. Então, eu faço operação mais longa, mas operações mais curtas também. Nós tivemos entrada no grupo na segunda-feira de 3 ações. Uma delas provavelmente vai ser guerrilha. Uma operação mais curta, que já está dando um lucro excelente. Todas as 3 estão dando lucro, mas uma delas está com lucro já bem legal. Então pode ser guerrilha ou não, mas eu estou dando só como exemplo. Então a Ambev e a Apple destaques do dia. Bacana, então vamos falar dos pedidos do YouTube, fazer 5 pedidos como é tradicional. BR Malls e Move 3 primeiramente. BR Mall fez parte de uma carteira, não sei se foi de dezembro, fez parte de uma carteira aí nas últimas imersões. Pô, vamos fazer aqui no TradingView. BRML3. E ela fez um movimento de correção mais forte, né? O que ela fez aqui? Tinha um topo. Ela foi fora da banda, no momento que ela perdeu esse topo ao sair da banda, venda para colocar lucro no bolso. Parece que ela tem um oco aqui, parece, ela de fato tem. Só que vejam que quando veio aqui na região da neckline, houve a formação de um arame. Então isso daí para mim favorece mais a compra, tanto que hoje disparou, né? Inclusive fechou na máxima e acima de média. Aí Move 3 é um setor que está muito perto das mais recentes. Não é a minha preferência, mas isso não significa que para quem gosta de comprar tendência e gosta de um movimento corretivo e o tem como oportunidade, ela não seja de fato uma. O que eu faria no caso em Move 3? Se eu tivesse comprado, eu administraria a minha posição com base na mínima do dia anterior em fechamento. Ela fez um arame, se ela romper 16 e 19, a pivô de alta, seria um setup, poderia comprar metade acima da LTB, e aí tem um ombro, cabeça, ombro invertido também, seria uma bela de uma guerrilha na minha visão. Aí tem a tal da SQIA3, né? Não tem imposto de renda, no caso, é um incentivo. Isso traz fluxo para o papel, mas assim, a minha opinião, a compra ótima foi aos 37, depois nos 49 e agora nos 65. Então, como está perto e tem um martelo, para quem gosta, prestem atenção no que eu vou dizer, para quem gosta de seguir tendência, é uma ideia. Onde estaria o stop? Abaixo da mínima de ontem, que é 65,10. Aí, pra gente finalizar pedidos do YouTube, tem a BIF3 e a BCB4.
O setor de frigoríficos se encaixa mais ou menos no perfil que eu falei da Move. Não é um dos meus prediletos que está perto de máxima histórica, mas assim, você tem uma ação subindo, aí ela faz aqui um arame cross, a compra é aqui. Agora depois que ela dispara, faz o descanso e dispara, o que eu faria? Gerenciaria lucro. Por exemplo, o topo anterior, 868, fechou abaixo, lucro no bolso. É a minha opinião. Então você tem que comprar naquele momento nevrálgico. Depois você acaba muitas vezes comprando quando já é para começar a vender. Mas assim, aparentemente nós temos alvo em 9,30. Até por simetria e tudo. E aí a BCB4. Lembrando do que eu estava falando, né, dos bancos, por exemplo, a BCB4 subiu. Né, o IFNC vocês viram ali que estava bem equilibrado. E nós temos uma situação aqui que ela remete a uma compra, né? Temos uma LTA, ela foi respeitada, hoje já teve reação, então é isso. Simples assim. E pessoal, só um recado sobre a imersão técnica, que eu falei aqui no começo do vídeo, esse link que eu vou deixar já é de matrícula. Qualquer dificuldade que você tiver, você escreve para suporte@toptraders.com.br que nós estaremos de plantão, ok? Então tem tudo o que você vai aprender, tem depoimentos de alunos, tem o meu mini currículo, tem quando vai acontecer, ele é online, ao vivo durante pregão, tem horário de almoço e de intervalo, novidades da imersão, que são os disparos por WhatsApp e por e-mail, mesmo que você não esteja online. Tirando dúvidas, você ouve a minha voz, vê a minha imagem, interage comigo através de um chat. Nós utilizamos um sistema moderno de transmissão, leve, de baixa latência, não vai tomar banda, não vai travar teu computador. Você consegue assistir de qualquer celular, iPhone ou iOS, notebook, iPad, qualquer tipo de tablet. E é isso, é super tranquilo e nós pensamos em tudo para o seu conforto e comodidade. Então, vai ganhar um mês de cartezinha, passaporte prêmio. Dessa vez nós dobramos de 2 para praticamente 4 semanas, o 360 para nivelamento, então não importa se você é iniciante. Então, é só você fazer a matrícula, aí já libera o 360 e detalhe, algo que eu já vou dizer agora, se você gosta do nosso trabalho e acompanha, entre os dias 23 e 27 não tem radar, não tem cenário em vídeo, não tem na mira do trader, dedicação completa aos alunos da imersão. Outro recado, só entra no grupo quem faz imersão. A próxima imersão, março, abril ou abril do ano que vem, então sua chance é agora. E para nós finalizarmos, né, eu peço também aí algo que eu não tinha pedido, eu peço o seu like, que você compartilhe o vídeo, participe na área de comentários, porque você é bem-vindo. E quem não viu a Semana do Trader, está aqui na lista de vídeos também, dá para você assistir. O que faltou a gente falar? Faltou DI, né? DI 1F25. Vamos colocar aqui no semanal. Ver se ele volta. Ó, no semanal totalmente flat, depois do movimento de queda. E aqui no diário, ele trabalha novamente lateral com leve viés baixista. Seria um descanso para vir aqui a 6,8? Talvez, né? É uma hipótese. Bem plausível. Aí esse barulhinho, ó, pessoal, aderindo à imersão, vindo conosco. Serão todos muito bem-vindos para a gente fazer um excelente treinamento. Daí, pessoal, nós temos o BOVA11 subindo aos poucos, né, uma alta gradual. Eu sempre gosto de esmiuçar as movimentações tentando buscar sinais. Eu vejo que a média de 5 foi respeitada no pregão de ontem, que nós temos a mínima e a massa de hoje mais altas que a de ontem, e que se nós tivermos o rompimento do 100 com 40, a gente vai projetar 101 com 0,5, cujo rompimento projetaria a máxima histórica. Assim, não é fácil, né? A ação rompeu uma LTB dessa magnitude, então o movimento está sendo aos trancos e barrancos, sim. Aí temos o IBOV, né, que fechou em alta de 1,07, a mesma coisa, né?
Concordo com você que tem uma longa sombra superior, só que é uma região de briga, a mínima e a máxima de hoje mais altas que a de ontem. E é isso, agora tem que espantar realmente a máxima do dia 9 ao 104,260 para não ficar com cara de topo duplo e esse candle de ontem como eixo, correto? E aí falando do mini índice, ele ainda negocia, né? Só que o mini índice... Deixa eu só ver aqui o Ibov. O Ibov, fechamento 103,445. Deixa eu só conferir aqui se está correto. Sim, 103,445. Deixa eu ver o dólar primeiro, se está certo aqui. Não, o dólar não está atualizado no cartezinha. Vamos fazer então o dólar e o índice no TradingView. Então, o que dizer aqui sobre o dólar? Eu prefiro colocar 24 horas, porque aí ele usa o fechamento e não ajuste. Então, a briga aqui no dólar, né, tá nessa região da LTB. Então já 1, 2, 3, 4 pregões a briga tá por aí. A Shooting Star de ontem favorece uma continuidade do movimento de queda, tanto que hoje está caindo. Ela tem o seu efeito limitado, claro, porque ela aparece depois de um período de baixa, né? Mas está fechando levemente abaixo da LTB e levemente abaixo da média de 21. Pessoal, se tiver a perda de 4.053, nós teríamos o quê? Topo, fundo, topo. Nós teríamos um pivô de baixa, que é uma hipótese sim. Né? Hoje a gente viu o VIX em queda, as bolsas americanas em alta, é uma hipótese. Então hoje é uma sessão favorável à venda. Né? E aí, falando do mini índice, né, nós temos uma espécie de um ombro, cabeça, ombro invertido. Deixa eu só ver aqui se ele está funcionando. Na verdade, não. Aqui realmente não está. Porque meus estudos já estavam prontos, né? Nós temos o mini índice numa região de resistência, com alguma distância da média, então esse movimento ele é natural, né? Formação de sombra superior, a briga está por aqui, só não pode ficar muito tempo sem romper o 104,840 para não ficar com cara de topo duplo. Estudando um gráfico de 60 minutos, ainda tem um fantasminha aqui, que é um ombro, cabeça, ombro. O ponto assim que deixaria esse fantasminha para trás seria o 104,175. O mercado chegou aí acima, só que não. Agora, se a gente baixa um pouco o tempo gráfico aqui, pessoal, ao mesmo tempo que vai desconfigurando o ombro, cabeça, ombro, eu acho que a gente vai tomando o corpo aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Aí você poderia, por exemplo, falar, puxa, mas tem essa porção aqui, mas essa porção pode estar diretamente relacionada a essa, o que poderia trazer o mercado perto de 105 mil pontos. E eu vejo ainda como um ponto-chave o 104,175. Ok? Então, assim, é um movimento cabuloso, como diriam os cruzeirenses. Por quê? Porque fica aquela ideia que pode estar tendo uma pancada, um repouso para dar uma outra pancada para baixo. Só que o volume é forte desse movimento. Então alguns poderiam entender como um mastro bandeira de baixa, mas geralmente o volume tem grande redução, o que não é o caso aqui. Né? Então é isso que eu penso. E falando sobre o intraday do dólar, vou colocar aqui um gráfico de 60 minutos. O intraday do dólar já tem uma cara mais de ombro, cabeça a ombro mesmo. Então, eu diria a vocês que o 4053, que no diário delimita bem um pivô, aqui seria uma reta pescoço. Então, essa aqui é a minha visão. Ok?
Então é isso aí. Fico muito feliz com a sua participação, com a sua audiência. Para quem fizer a imersão, será uma honra tê-lo como aluno. Para quem não fizer, fica para o ano que vem. De qualquer forma, eu agradeço a audiência, o carinho, a amizade. Cada vez fico mais fortalecido sabendo que somos uma família, uma comunidade. Crescemos e aprendemos juntos. O meu palpite para hoje, não posso deixar de dar palpite, é Inter e Atlético Paranaense. O meu palpite para hoje é 1-1. Então, saúde e paz a todos, pessoal. Bons estudos e seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!